Eu sou Verônica Santiago Augusto, sou autora do livro Memórias de Soretama, História, Ensino e Escola, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da história do nosso lugar, a história da nossa cidade, até porque conhecer a nossa história é fundamental para a construção da nossa identidade. Segundo pesquisas históricas, a nossa história teve iniciado no século XIX, mais precisamente em 1873, ano em que foi iniciada a construção da linha telegráfica entre Linhares e São Mateus. Nesta época, um dos funcionários da linha telegráfica, o jovem de apenas 19 anos chamado Manuel Alves, que trabalhou na construção da linha telegráfica, foi também um dos primeiros moradores dessa localidade, pois quando concluíram a obra, a construção da linha telegráfica, ele foi convidado pela empresa para continuar trabalhando na linha telegráfica. Manuel Alves aceitou o convite e decidiu então que iria morar nesta região. E um lugar lhe chamou a atenção, uma localidade próxima a um córrego, um lugar aprazível, rico em vegetação, abundância de água, e ainda havia nessa região uma clareira, onde havia um velho barraco abandonado. Foi este lugar que Manuel Alves chamou de Córrego Alegre e que ele escolheu então para construir a sua casa. Como eu disse, nessa região havia um barraco abandonado. Mais tarde, Manuel Alves tomou conhecimento de que este barraco havia sido ocupado por um desertor, fugitivo, comerciante de ouro, que esteve por aqui por algum tempo, mas que depois decidiu abandonar este lugar e seguiu a vida, não se sabe para onde. Mas Manuel Alves construiu então neste lugar um novo barraco, um casebre, vamos dizer assim, e neste casebre ele viveu com a sua esposa Josefina, onde ele teve também 8 filhos. O filho mais jovem do senhor Manuel Alves era o Miguel Alves, que inclusive é pai do senhor Zizio, morador muito conhecido aqui da nossa cidade. O diferencial é que o Miguel Alves ele herdou do pai a profissão de estafeta. Ele também trabalhou na linha telegráfica. O senhor Miguel Alves ele levava correspondências entre Linhares e São Mateus. Segundo relatou seu filho, ele fazia 4 viagens por mês entre Linhares e São Mateus, montado a cavalo, transportando balaios com correspondências entre a cidade de Linhares e a cidade de São Mateus. Em 1946, chegou a esta localidade um novo morador, o senhor Manuel Crescêncio dos Santos. E o senhor Manuel Crescêncio se instalou próximo a um outro córrego aqui da região, que atualmente fica próximo à Rua da Gabidele. Exatamente o que nós conhecemos como Córrego d'Água. Vou te contar um pouco dessa história. O senhor Manuel Crescêncio, ao chegar aqui, também desmatou uma área, construiu um casebre de estuque coberto de palhas e, juntamente com a sua família, passou a viver nessa localidade. Só que na década de 50, aconteceu um fato que mudou o nome desse lugar. Isso mesmo. Uma grande estiagem e uma longa seca. Todos os córregos dessa região secaram, com exceção do córrego Manuel Alves. E o senhor Crescêncio observou que as pessoas e também os animais só conseguiram sobreviver graças àquele córrego. E aí então ele passou a chamar este córrego de Córrego d'Água. E esse nome acabou virando depois o nome desse lugar, E até 1994 este lugar se chamava Córrego d'Água. Um outro fato muito interessante que aconteceu ainda na década de 50 foi a construção da Ponte Getúlio Vargas, que foi construída em 1954. Por quê? O Rio Doce ele funcionava como uma barreira natural que impedia o acesso ao norte do Espírito Santo. Com a construção da Ponte Getúlio Vargas, o número de pessoas que passou a ter acesso ao norte do Espírito Santo aumentou. E junto com esse crescimento demográfico veio também o desmatamento. Mas essa chegada de novas pessoas ao norte do Espírito Santo permitiu também o desenvolvimento dos povoados dessa região,
tanto o povoado de Córrego Alegre quanto o povoado de Córrego d'Água começou a receber uma série de novos moradores que vieram para cá principalmente atraídos pela exploração da madeira, porque as atividades madeireiras começaram a ser desenvolvidas de uma maneira acelerada e intensa. O desmatamento cresceu de modo assustador e as densas matas que haviam no norte do Espírito Santo começou a ser derrubadas de forma indiscriminada. A construção da ponte Getúlio Vargas facilitou o acesso ao norte do Espírito Santo, fato que foi determinante para o crescimento desses povoados. Então, ao longo do final da década de 50, 60 e 70, os povoados viviam um crescimento assustador e com a chegada de muitos moradores. Ao longo da década de 70, as atividades madeireiras e com a chegada de muitos funcionários para trabalhar nas empresas que exploravam a madeira, o povoado de Córrego d'Água cresceu muito. E alguns moradores que residiam no Córrego Alegre decidiram vir morar no povoado de Córrego d'Água. Inclusive, o povoado de Córrego d'Água, que havia surgido depois, se desenvolveu muito mais do que o Córrego Alegre. Com a abertura de novos comércios, mais casas, e com isso o povoado foi crescendo. E em 1983, o povoado de Córrego d'Água foi elevado à posição de distrito de Linhares. A partir de 1987, começou aqui no povoado de Córrego d'Água um movimento em favor da pró-emancipação. Isso mesmo, uma iniciativa da Associação de Moradores com lideranças locais que entendiam que o distrito precisava de mais atenção, porque era um distrito grande, que tinha uma arrecadação significativa, mas que o retorno que vinha de Linhares já não atendia as expectativas da população. Então começa um movimento em favor da emancipação, para que o nosso distrito se desligasse de Linhares e tornasse, enfim, uma cidade autônoma. Em 1990 aconteceu o primeiro plebiscito, em 18 de março de 1990. A primeira consulta popular para saber se a população daquela localidade, da localidade de Córrego d'Água, realmente queria emancipação. E para decepção dos líderes do movimento, não obtivemos o número de votos suficiente e por isso a emancipação não aconteceu em 18 de março de 1990. Mas como já estava previsto no projeto de lei, 30 dias depois foi realizada uma nova consulta popular, em 15 de abril de 1990. E mais uma vez nós não obtivemos o número de votos suficiente. É claro que havia aqui um movimento em favor da emancipação, mas havia grupos, tanto de Linhares quanto aqui da cidade, que não tinham interesse na emancipação política e que fizeram um trabalho contrário à emancipação. E essas ideias contraditórias, opostas, acabou fazendo com que não tivéssemos o número de votos suficiente. E então as tentativas de emancipação em março e também em abril de 1990 ficaram frustradas. O distrito de Córrego d'Água sempre teve representantes na Câmara Municipal de Linhares, desde a década de 70. O primeiro a nos representar na Câmara de Linhares foi o então vereador Jovino Viana, que foi o primeiro vereador eleito por esse distrito. Posteriormente, tivemos também o senhor Roberto Mendonça, que representou o distrito na Câmara Municipal de Linhares. E na década de 90, nós tínhamos um terceiro representante do distrito na Câmara de Linhares, que foi o senhor Ismael Nunes Loureiro. Ao longo da década de 90 até 94, ele foi um dos líderes deste movimento de pró-emancipação. E juntamente com alguns membros da comunidade, começou um trabalho de conscientização da população, realizando comícios no interior, divulgando e falando dos benefícios que o distrito teria se emancipasse. E assim o movimento foi ganhando apoio popular, o movimento foi crescendo. Em março de 1994, na terceira consulta popular, obtivemos o número de votos necessário para a emancipação do distrito. Em 31 de março de 1994, foi publicado no Diário Oficial
a criação do município de Sooretama. Isso mesmo, o nosso distrito, o distrito de Córrego d'Água, tornou-se cidade com o nome de Sooretama, em homenagem à reserva, que é o nosso principal cartão postal. Então, para homenagear a nossa reserva, a nossa cidade passou-se a chamar Sooretama, que inclusive significa refúgio de animais silvestres. Bom, gente, estas histórias e muitas outras sobre a nossa cidade, sobre o nosso lugar, sobre o nosso povo, você pode encontrar aqui neste livro. O meu livro, onde eu conto a história de Sooretama, baseado na memória de antigos moradores e também em pesquisas históricas nas mais diferentes fontes.